Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre anti-aliasing, mais especificamente sobre a remontagem de Lacrosse, certo? Então, o que seria anti-aliasing? Anti-aliasing não serve só para a imagem, né? Ele pega e pega a função, né? E ele faz com que a função ela seja um pouco mais lisa, tenha menos pontos fora da curva, né? Seja um pouco mais redonda, né? Então, um exemplo é aqui mesmo, ele gera aqui uma pixels intermediários para a imagem ficar um pouco mais bonita, né? Um pouco mais arredondada. Aqui, a utilização desse método é utilizado no GIMP, né? Que é o editor de imagens, muito utilizado no Linux, que é o equivalente do Photoshop, e é também utilizado em larga escala nos games, né? Faz com que o gráfico fique um pouco melhor, deixa as texturas um pouco mais lisas, um pouco mais bonitas de se ver. E é basicamente isso a utilização, além, né, de outras aplicações. Como ele faz isso, né? Aqui eu tenho duas fórmulas, a forma de L de x e S de x, né? Eu vou fazer o somatório desses S de x e sempre está executando L de x, ele vai pegar e vai fazer com que a função fique um pouco mais suave, né? Aqui você consegue enxergar as interações, né? Eu inicialmente aqui tem uma função que tem vários picos e baixos. Cada interação que eu vou fazendo, eu vou deixando essa função mais lisa, mais redonda, né? Daí é basicamente isso na questão de fórmulas, ok? As vantagens do método de Lacrosse. As principais vantagens é que cada valor interpolado é a soma de duas amostras de entrada consecutiva, ou seja, eu vou ter uma renderização que vai criar bastante pixels intermediários entre um e outro e vai fazer com que a imagem fique muito mais agradável de se ver, né? A principal desvantagem é que o sinal interpolado, né, em alguns casos ele pode ser negativo, ou seja, ele pode ir abaixo de zero e causar um problema de artefato de recorte, que é o que está mostrando aqui, né? Eu tenho alguns valores aqui que ele pode, são esses valores em vermelho, ele pode setar eles para um valor abaixo de zero. Então é basicamente isso. Beleza, agora eu vou mostrar a aplicação do projeto que eu fiz. Basicamente, dividi aqui o projeto num modelo MVC, que eu vou começar aqui pelo start.py. Vou executar aqui Python start.py para executar o CLI, né? Vou executar aqui. Ele vem aqui, projeto anti-aliasing, em qual diretório o aplicativo, em qual diretório deseja aplicar o efeito nos arquivos. A gente vai selecionar esse diretório aqui que tem algumas imagens. Ele vai pegar e perguntar para mim qual método eu quero utilizar. Eu vou colocar que eu quero o método 2 de Lacrosse, que eu já tinha apresentado antes, e ele vai aplicar em todos esses, né? Deixa eu pegar aqui os dois prédios, fechar os outros. Beleza. Então aqui a gente tem o sem interpolação e o com interpolação de Lacrosse. Deixa eu selecionar aqui. Então, vou selecionar essa parte aqui desse pedaço aqui do prédio e selecionar o outro também. Então, tá indo. Beleza. A gente seleciona esses dois e é bem perceptível que esse aqui ele é bem mais arredondado, bem mais polido, né? Do que esse aqui que está mais cru. Dá para ser bem perceptível. Ou seja, o Lacrosse ele fez com que eu tenha um pouco mais de suavidade entre os pixels, né? Fica bem mais suave de enxergar esse aqui do que esse que é o sem interpolação, né? Então é basicamente isso. Agora eu vou mostrar, daí se eu fechar isso aqui, ele vai perguntar se eu quero finalizar, eu vou digitar N para finalizar e ele finaliza, lembrando que eu estou executando aqui no Venv, deixando os meus imports, né? Ali.
Beleza. E a primeira coisa que ele faz, ele pega, inicia o start e começa um controller, né? Instancia um controller e dá o controller start, certo? Aqui no start eu vou pegar, executar o start view. O start view aqui na view vai ser limpar o terminal e mostrar aqui o título, né? Na sequência eu vou pegar uma variável, né? E vou dar o get infos, né? Essa variável vai ser um objeto anti-aliasing, né? Vou pegar aqui no get infos, deixa eu aumentar. Ele vai pegar o path, que eu vou perguntar aqui, eu vou perguntar o diretório e ele vai me retornar o diretório, né? Eu vou pegar o método também, vou perguntar o método, ele vai me trazer um método, vou criar um objeto anti-aliasing com base nesse método e nesse path. Aqui no objeto anti-aliasing, o que vai ter? Eu vou ter a variável, né, que vai ser dele, que vai ser o path, e o método dele e o getFiles. E o files, né? O files vai executar o getFiles, vai pegar todos os arquivos que tiverem naquele diretório e vai filtrar. Se ele for JPEG ou se ele for PNG, eu vou pegar esse arquivo e colocar nessa rede de resultados e posteriormente eu vou retornar ele. Na sequência aqui no controller, eu vou pegar, dar o self view, né, dentro da minha view, né, que é o meu objeto de view, eu vou pegar e executar o print request, que vai ser o print das informações das requisições, né? Eu vou pegar, eu vou falar que eu estou aplicando o método tananana nos arquivos e na cor azul ali, e eu vou pegar, executar todos os arquivos e mostrar eles ali, né? E retornar o anti-aliasing, que é o objeto que tem todas as informações ali, né? Que é o meu módulo. Na sequência, eu vou estar executando eu vou aplicar o método, que vai ser o anti-aliasing, eu vou passar um anti-aliasing para o apply method, né? Eu vou aplicar aqui o método e chamar o próprio anti-aliasing.convert. Aqui no módulo ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, ele vai executar o array de arquivos dele mesmo, vai pegar a imagem e setar o path dela, né? Setar o nome dela, que é o path, e o file name. Vou pegar, vou abrir a imagem, vou fazer o plot de duas imagens, na verdade é da mesma imagem, só que duas vezes, uma com a interpolação que ele escolheu e outra sem a interpolação para fazer a comparação, né? Aqui no controller eu vou aplicar e assim que fechar eu vou perguntar se quer continuar. Se ele quiser continuar, ele aperta Y, se não, não. Se daí ele retorna, se ele quiser continuar, eu vou chamar o próprio método novamente, né? Então é basicamente isso. Eles pegam e chamam o start novamente.